Olá meninas, tudo bem? Quero pedir perdão pelo atraso. Tava aqui tentando fazer o ritual noturno da Lavínia. Aí acabei passando a missão pro pai. Oi Gabi, tudo bem? Tava explicando aqui que Tá me ouvindo bem? Só comenta ali pra mim, faz favor. Me atrasei um pouco porque eu tava fazendo a Lavínia dormir. Tá me ouvindo? Sim? Ah, beleza, então. Bom, então, quero primeiramente agradecer a Gabi Bicinha, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de um assunto, assim, a partir do momento que eu conheci, eu considero bem interessante, bem importante, sabe? Me trouxe uma nova visão sobre a minha relação com os meus pais, sobre como olhar para eles de uma forma diferente, tá? Meninas, caso algum momento aqui trave ou o áudio não fique bem, vocês me avisem, tá? Porque eu tô num lugar aqui que a conexão às vezes dá um pouco de falha, tá? Queria saber de vocês primeiramente, né? Oi, Estela, tudo bem? Queria saber de vocês, se vocês já ouviram falar de constelação, se vocês já constelaram, né? Vocês que estão presentes aqui na live, se puderem me responder ali, tá? Bom, enquanto não recebo nenhuma mensagem aqui, eu vou falando. Não, tá. Eu vou explicar, assim, brevemente, né, o que é a constelação, tá? Depois, para quem for assistir, né, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct ali ou no meu WhatsApp também, perguntando que eu explico mais como é que funciona, tá? A constelação, tá, foi algo que surgiu a partir de estudos do Bert Hellinger, né? Ele já desenvolvia técnicas, digamos assim, de psicologia, tá? Só que ele não. Ele demorou um tempo, assim, até introduzir a prática de movimentos, prática com outras pessoas, né, para representar familiares. Boa noite, Stella. Para representar familiares nas técnicas que ele desenvolvia, né, nos atendimentos. E aí o que aconteceu? Então surgiu a constelação familiar, né? O Bert Hellinger deixou um grande legado para nós e hoje em dia tem outros autores assim que estão conduzindo esse assunto também, tá? Faz pouco que o Bert Hellinger faleceu. E o que se explica assim na constelação, né? A constelação, ela tem um estudo, né, que um termo técnico eu vou usar aqui, mas para vocês entenderem, né, é explicável pela epigenética. O que é isso? Eu não sei se todas não são aqui do sul, né? Mas eu não sei de cabeça agora se o João de Barro, por exemplo, é um passarinho que tem em todos os estados. Eu acho que ele é só mais típico do Rio Grande do Sul. O que acontece com esse passarinho, tá? A casa dele, ele sempre constrói em postes ou em árvores, né? E se tem uma curiosidade por trás disso, que a casa dele, a entrada da casa tá sempre apontada para o norte, né? E aí a gente fica se perguntando, quem que ensinou eles a fazer assim? Por que eles mantêm fazendo assim dessa forma, né? Então a gente sempre diz, né, é o instinto da natureza, isso aí tá, digamos assim, é da história da espécie deles, né? O mesmo acontece com os humanos. Muitas coisas que acontecem no nosso sistema familiar, que acontecem no nosso momento aqui e agora, tá? Representam coisas que estão no nosso campo familiar, que estão no inconsciente da nossa família,
né? E isso assim, ó, não é coisa assim apenas de os meus avós, os meus bisavós, não. Tô falando de coisas assim que podem estar influenciando no momento aqui agora de 7 gerações atrás. Então vocês imaginem assim o quanto de informação que tem, o quanto que essas pessoas viveram, sofreram, o quanto que elas tiveram de momentos de alegria ou de tristeza, ou de vivências positivas ou negativas, que podem estar influenciando agora, né? Então tudo isso é explicado pela epigenética, tá? E aí tem um campo que a gente chama, que é um campo fenomenológico, que, digamos assim, é onde a gente consegue observar esses movimentos dos sistemas familiares, né? A constelação familiar, ela pode, assim, ser feita de várias formas, tá? Ela pode ser feita com cavalos, né? Ela pode ser feita com pessoas. Ela pode ser feita de modo fluvial, que é o modo que eu mais utilizo, tá? Para atendimentos. Como é que é o modo fluvial? Eu tenho uma cuba com água, né? E eu coloco uns bonequinhos em EVA, assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Esses bonequinhos eu vou conversando com a pessoa e a gente vai colocando no campo conforme a necessidade. E eu não revelo para a pessoa quem são esses bonequinhos no primeiro momento, tá? Isso aí são revelações que eu vou fazendo ao longo da constelação, para justamente a gente poder usar frases de cura, tá? Que são frases que a gente fala para os nossos ancestrais, para pessoas que vão estar ali na constelação representada pelos bonequinhos, né? Para realmente poder ter a cura do que está impactando no momento agora, tá? Até lembrei de uma coisa para falar para vocês. Esses dias, né? Pegando aquele exemplo do João de Barro, ali, que é uma coisa que está muito no inconsciente dos animais, né? Mas esses dias eu vendo a Gabi falar aqui no Clube das Plenas, nos Histories, sobre a questão dela, né, que ela tá grávida agora e que daí ela não queria contar pra Catarina, né, e que quando ela se deu conta, ela tava de uma certa forma repetindo o que a mãe dela tinha feito com ela e com a irmã, né, que ela acabou meio que distanciando um pouco as duas, o pai ficou cuidando mais dela e a mãe ficou cuidando da irmã. Então, assim, ó, eu sempre digo, por mais que a gente esteja se trabalhando, né, que nem eu sei que a Gabi se trabalha muito na questão de autoconhecimento, né, na questão de crenças, todos os estudos que ela está fazendo ali também de parentalidade, é muito, muito desafiador a gente se dar conta, é a primeira coisa, né, se dar conta que está agindo da mesma forma que os nossos ancestrais, e num segundo momento é fazer diferente. Porque quando a gente começa a fazer diferente dos nossos ancestrais, é como se a gente estivesse rompendo um ciclo, sabe? E aí fica um pouco pesado às vezes pra gente que tá tomando a iniciativa de fazer diferente, né? Então, assim, é um novo, como é que eu posso dizer? É uma nova informação que a gente está incluindo no campo familiar. Então, assim, a partir de agora, né, por exemplo, com a Gabi, a partir de agora, ela tomando uma atitude de incluir o bebê que está na barriga ali conversando com a Catarina, é uma nova informação no campo familiar que vai surgir para que a Catarina e esse bebê que vem aí possam fazer um pouco diferente com os filhos deles. Entenderam? Não sei se eu estiver falando muito rápido ali, ou estiver muito complicado, vocês me avisem, tá? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Porque se ninguém perguntar nada, eu vou indo, tá? Bom, vou ir falando aqui então, enquanto não vem nenhuma mensagem. Então, assim, ó, o que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, né, é que por mais que a gente sempre esteja se trabalhando, a gente muitas vezes repete ações dos nossos pais,
né? E as pessoas que a gente mais ama, que é o pai e a mãe. Obrigada, Gabi, tá tudo bem então, tá. E assim, as pessoas que a gente mais ama, né, é o pai e a mãe. Assim, o que eu quero deixar bem claro pra vocês é que é um amor de alma, tá? De alma, é uma energia diferente com o pai e a mãe. E aqui, gurias, não entra nada de questão de julgamento. Se a mãe gerou e abandonou, se a criança veio daqui a pouco de um abuso, tá? A gente não entra nesses méritos, tá? O que eu vou falar aqui sobre amor de mãe, amor de pai, é apenas da energia deles, tá? A gente não entra nesses méritos de julgação, de julgamento, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim, ó, independente, né, de quem seja nosso pai, nossa mãe, a gente é 50% de cada um. A gente vai representar na nossa vida 50% de cada um. Então, vejam só, tá, a importância da gente, mesmo achando, mesmo considerando, julgando que os nossos pais agiram errado com nós em algum momento, a gente é resultado de 50% de cada um. E aí, quando a gente se dá conta que a gente é 50% de cada um, dá um certo peso, né? Porque quando a gente tem uma relação boa com a mãe e com o pai, ai, que bom, que gratidão. Mas e daí, quando o pai e a mãe da gente, a gente vive julgando eles, né? Bah, e agora eu sou 50% do meu pai, eu sou 50% da minha mãe. Como é que eu posso fazer diferente deles? Né? Não sei se vocês aqui que estão assistindo a live, como que é a relação de vocês com os pais de vocês, né? Não sei se em algum momento na vida de vocês, vocês já pararam para ter esse tipo de reflexão, né? Que geralmente, tá? As pessoas que a gente mais próximas, né? Pai, mãe, marido, filho, são as pessoas que às vezes a gente mais critica, né? Que a gente mais julga. E são essas as pessoas que a gente mais tem que aprender aqui. São os maiores desafios que a gente tem na nossa vida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, até esses dias a Gabi ele tava comentando também, né, que antes dela saber que tava grávida, que a Catarina já tava falando, né, num irmãozinho, uma irmãzinha e tal. O que que acontece? Tem estudos, tá, que falam disso, pensando na gente antes de estar aqui de forma física, tá? E aqui eu não vou relacionar com religião nenhuma, tá? São coisas que a física quântica explica, tá? Nós somos um ser de luz, nós somos um ser que não é só isso aqui, é energia, tá? Então, assim, de estudos que eu tenho feito e tem outras pessoas que falam também, tá? 2 meses antes do óvulo ser fecundado por um espermatozoide, tá? Toda a energia, tudo que o pai sente, tudo que a mãe sente, já fica impregnado no óvulo e espermatozoide que vão ser fecundados depois, tá? Então, assim, ó, até os 2 anos de idade da gente é uma fase perinatal que a gente chama, né? Bem importante pelo fato de que tudo que a gente vive nesse período, antes de ser fecundado ali, esses 2 meses antes, até os 2 anos de idade, a gente, tudo que vive ali vai representar muito na vida adulta da gente. Tudo com relação, assim, a medos, a traumas, a forma como a gente vai encarar as coisas, tá? Isso é uma coisa bem importante para essa forma física que a gente tá aqui agora, tá? Mas a gente sempre tem que levar em consideração todo o histórico familiar da gente, né? Porque toda a energia dos ancestrais também faz parte,
do que a gente está vivendo agora, né? E é muito desafiador, que nem nós, mães agora, que temos tanto acesso à informação, de fazer uma criação diferente, né? Eu sempre comparo, assim, a minha maternidade de agora, que eu tô com a Lavínia com 1 ano e 10 meses, com a minha maternidade de 8 anos atrás, né? Que o Rafael, meu filho mais velho. E assim, ó, gurias, não tinha tanta informação como tem agora, não tinha, o WhatsApp recém estava começando, não tinha aplicativo para acompanhar crescimento, saltos de desenvolvimento, eu fui conhecer agora, né? Então, assim, vocês imaginem tempos atrás, né? O como que criavam as crianças, o como que cada ser era gerado, quantas coisas que ficavam, quantos segredos que ficavam ali guardados nas famílias, né? Porque eram tabus, porque eram coisas feias de se dizer, coisas feias de se fazer, né? Então hoje eu digo que é bem desafiador para nós, mães e pais, criar nossos filhos de forma diferente do que foi antes. E aí entra muito naquele mérito que a gente às vezes estava conversando esses dias ali no grupo, que é quando a gente se depara com a sogra, né? Porque elas, principalmente com as noras, tem muito essa competição, né? O que que acontece? Pra gente ficar numa relação, deixa eu só acompanhar o horário aqui para não perder. Pra gente viver bem numa relação com o nosso marido, tá? Com o nosso companheiro, precisa de 2 adultos. Um adulto mulher e um adulto homem. Precisam estar na forma adulta de entendimento, de consciência. E por que eu tô dizendo isso? Porque o que acontece às vezes em alguns relacionamentos? Quando o filho, por exemplo, né? Deixa eu só, vou explicar uma coisa antes. O que acontece? Até os 7 anos de idade, a criança tá na esfera da mãe, tá? Tanto a menina quanto o menino. Os dois estão na esfera da mãe. Então, assim, ó, tudo que a mãe tem, digamos assim, de importante para passar para a criança até os 7 anos de idade, digamos que é a fase mais favorável para ela passar, tá? A partir dos 7 anos de idade, até os 14, é o pai que tem essa maior influência, digamos assim, tá? E aí o que acontece? Depois dos 14 anos de idade, quando é menino, tá? A consciência do homem já, digamos, tá preparada, né, para ir tendo os próprios julgamentos, para ir tendo as próprias visões da vida, tá? Com a energia da mãe e com a energia do pai. É importante que aos 14 anos de idade o filho homem, tá, esteja vinculado com essa energia do pai, tá? E com a menina, o que acontece? A menina até os 14 anos de idade, dos 7 aos 14, ela fica vinculada com a energia do pai, mas depois dos 14, ela precisa voltar para a energia da mãe. Por quê? Porque é o feminino, é o lado mulher que vai impulsionar ela para a vida, né? E aí o que acontece? Se esse ciclo vai de acordo com mais ou menos essas idades ali que eu falei, a gente consegue ter 2 adultos para terem um relacionamento, né? Porque o que pode acontecer? Quando, digamos assim, o filho com 14 anos de idade, ele não se tomou, o que eu digo assim, o tomar é se apropriar assim de todos os ensinamentos, de todas as coisas da relação dele com o pai dele, ele vai ficar muito ainda na esfera da mãe, né? E aí o que acontece? Acontece que quando ele casa com uma mulher, vai ter sempre essa competição da mãe com a nora. Porque quando ele tá no ambiente familiar dele, ele é o filhinho da mamãe. Ele não consegue, ele não conseguiu, digamos assim, se despedir da família dele, da origem da mãe dele, né? Para viver um relacionamento com uma mulher. E a mesma coisa acontece com a mulher. Quando ela
fica só com a energia do pai e não volta para a energia da mãe, ela, digamos que quando está no ambiente familiar, né, ela é a filhinha do papai. Então ela não evoluiu para a energia de mulher, para poder estar num relacionamento com um homem, sabe? Se estiver meio complicado de entender ali, vocês me falem, tá, gurias? Mas assim, ó, o que eu quero dizer? Que quando numa relação tem dois seres adultos, é mais fácil de dar certo, tá? Quando numa relação um dos companheiros tá ainda nesse ambiente de o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, um deles é pequeno, entende? E aí não tem como dar certo, porque um sempre vai estar na esfera, naquilo que faltou da energia do pai, naquilo que faltou da energia da mãe. Ele vai estar vivendo mais na criança interior dele do que como um adulto, porque ele não conseguiu subir de nível, entende? Então, por isso que acontece, né, às vezes esses relacionamentos de daqui a pouco o filho não conseguir se posicionar com a mãe dele, ó, mãe, não age assim com o meu filho, porque eu e a minha esposa a gente não quer. É desafiador para ele fazer isso. Da mesma forma que pode ser desafiador para a mulher, né? Ó, mãe e pai, não façam isso com meu filho porque eu e o marido não queremos, sabe? Não sei se isso tá fazendo sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que vivencia isso de alguma maneira parecida com o que eu falei, tá? Mas depois vocês só me dizem aqui se faz sentido ou não. Mas o que eu quero explicar é isso, né? Por isso que eu quis botar no tema da live aqui amor de pai e amor de mãe, pra gente entender bastante a importância que é da gente viver, pegar toda essa energia do amor da mãe na fase que a gente precisa, pegar toda essa energia do amor do pai na fase que a gente precisa, para a gente conseguir se formar uma consciência adulta. Senão, enquanto a gente estiver vivendo numa consciência. Ah, obrigada, Estela. Faz sentido, né? Enquanto a gente estiver vivendo numa consciência de criança, infantil, e isso eu tô dizendo assim, ó, gurias, é muito sutil. Às vezes a gente não se dá conta, tá? Então, quando a gente tá vivendo nessa esfera como se a gente estivesse agindo de uma forma inconsciente na nossa criança interior, sabe aquelas coisas da infância que não foram bem resolvidas? A gente nunca vai conseguir ficar no mesmo nível no relacionamento. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, sabe? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra falar pra vocês, né? Então, assim, ó, o que acontece, né? Quando a gente, na constelação, a gente diz muito assim de tomar o amor da mãe, tomar o amor do pai. O que é esse tomar? Tomar foi a melhor tradução que conseguiram, tá? Para uma palavra em inglês lá que eu não me recordo o nome agora. Mas o que é o tomar? O tomar o amor da mãe, o tomar o amor do pai, é a gente aceitar e entender eles como eles são, sabe? É desafiador, é muito desafiador. É muito desafiador porque a gente é bem mais fácil para nós, às vezes, criticar as atitudes dos nossos pais do que qualquer outra pessoa, né? E assim, ó, quando a gente toma essa consciência de que a gente é 50% de cada um, aí que a gente começa a se perceber mais, né? Ah, mas eu tô julgando a minha mãe, mas eu sou 50% disso. Eu posso não fazer igual a ela, não estar fazendo as mesmas atitudes, mas de uma forma inconsciente, em algum momento eu posso repetir alguma coisa, né? Então, assim, quando falta na gente, na infância, tá? Quando a gente tem problema com o relacionamento com a mãe, tá? Então, por exemplo, assim, pode ser alguma coisa que já surja desde a maternidade ali, sabe quando a criança nasce prematura, que tem que às vezes ficar um tempo na UTI, no hospital, longe da mãe, né? O que acontece? Falta aquele nutrir, aquele acolhimento da mãe,
né? E aí, isso com certeza, assim, né, vai se trabalhando ao longo da vida para se resolver essa falta de nutrição, mas o que que acontece? Quando a gente às vezes não consegue visualizar, entender essa falta de nutrição, do amor da mãe, porque é muito inconsciente as coisas que a gente vive, né? Principalmente até os 2 anos de idade, que influenciam muito na nossa vida depois. O que que acontece? Problemas relacionados à nossa saúde, tá? Principalmente, assim, problemas de obesidade, né? Que muitas vezes, tá? Na questão da alimentação, né? A gente busca comer para nutrir alguma coisa que faltou, alguma coisa da mãe. Então, assim, tem esse exemplo da criança prematura, tem o exemplo, assim, de quando a gente não conseguia ter um relacionamento com a nossa mãe, ou daqui a pouco a mãe não pôde amamentar um tempo, ou daqui a pouco a mãe não pôde ficar cuidando, teve que deixar outra pessoa só para cuidar, sabe? Então, assim, é bem importante, né, que quando a gente conseguir, eu sei que a gente tem todas as demandas, tá, gurias? Eu falo isso por experiência própria, né? Que a gente se cobra muito como mulheres, como mães, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que sair de casa, tenho que deixar as crianças com outra pessoa, tenho que pedir para alguém me ajudar a cuidar delas, né? É bem desafiador pra gente essa demanda que a criança tem, né? E o quanto é importante o tempo que a gente está com eles ali, que às vezes pode ser pouco tempo durante o dia, que seja um tempo de qualidade. Porque a criança, ela precisa se sentir nutrida por esse amor. Porque é esse amor, essa nutrição que vai fazer com que essa criança, quando adulto, tá, encontre digamos, o propósito de vida dela, a missão de vida dela. Para que eu tô aqui, sabe? E da mesma forma com o pai, né? Quando a criança se apropria desse amor do pai, toma esse amor do pai, né, entende as atitudes dele, sabe, consegue se conectar com a energia dele, a criança consegue no eu adulto depois se direcionar na vida profissional, se direcionar perante os desafios, sabe? A forma como a gente enfrenta os desafios diz muito respeito à nossa relação com o pai, né? Então, assim, o amor da mãe é aquele acolhimento, sabe? É aquele aconchego, assim, é aquela nutrição. O amor do pai é aquela força que a gente precisa para se impulsionar na vida. Então, assim, o amor de mãe vai sempre nos dar o propósito da nossa vida, tá? A missão, né? O que a gente precisa, o que que a gente. Oi, Bruna. O que que a gente vai seguir como caminho. E o amor do pai, ele traz pra gente essa força, né? Sabe aquela coisa assim, eu sempre recebo dinheiro, tenho dinheiro, mas nunca é o suficiente. Parece que tá sempre faltando, sabe? Tá muito relacionado à energia do pai. Uma outra coisa que é muito relacionada com a energia do pai também problemas de alcoolismo, de drogas, sabe? Tanto homem quanto mulher, né? Quando enfrentam esse tipo de problema, de situação na vida, é porque não tomaram da força do pai, não se apropriaram dessa força do pai, sabe? Faltou, né? E muitas vezes pode estar sendo uma repetição do próprio pai ou da própria mãe, né? O que que acontece? Quando a pessoa não tem essa força do pai, pode ser que na vida adulta ela chegue num momento bem profissional, assim, que a pessoa se sente perdida, não sabe para que rumo ir, entendeu? Então, assim, é bem desafiador. Eu sempre reforço isso, sabe? Até para mim, como consteladora hoje, sabe? De todos os casos que eu atendo, da visão que eu comecei a ter do meu pai, da minha mãe e dos meus ancestrais também, é bem desafiador a gente se apropriar dessa força deles. E assim, ó, só quando a gente consegue, sabe, gurias, aos poucos, né? Porque eu digo que não é da noite pro dia,
tá? É um trabalho de formiguinha que a gente começa a parar de julgar os nossos pais, a entender mais a forma como eles agem, é que a gente consegue deixar que as coisas fluam mais na nossa vida, sabe? E eu tô dizendo isso assim pra vocês de experiência própria, sabe? Deixa eu ver a Estela ali. Os pais do meu marido se separaram exatamente quando ele tinha 7 anos e eu noto esse comportamento nele. É bem isso, Estela. E uma coisa, até tu falou ali, eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês e já tava esquecendo. Uma coisa, gurias, muito importante. Quando tem separação dos pais, tá? Cheguei a me arrepiar aqui. Assim, vai ser, como é que eu posso dizer assim? É um pouco difícil de entender o que eu vou dizer, tá? De entender com o coração, tá? O racional até entende, mas com o coração. É difícil quando a gente tem a separação de pais, tá? O que que acontece? A gente, como mãe, tá? Vamos supor, eu me separei, né? Os meus pais são separados, na verdade, até vou dar meu exemplo, tá? Os meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha 14 anos de idade, né? Aconteceu um caso de traição do meu pai com a minha mãe, e o que que aconteceu? Na época, eu via o meu pai pelos olhos da minha mãe, sabe? Eu não conseguia ver ele de uma forma diferente. E aí, gurias, eu peguei uma raiva do meu pai. Uma raiva, assim, ó. Tô contando isso pra vocês aqui porque tá no perfil fechado, tá? Mas, assim, eu fiquei mais de ano sem falar com ele, né? A gente ficou muito tempo, assim, brigando, porque daí eu precisei de um apoio financeiro na época, sabe? E ele, quando ele teve. Que ele saiu de casa e foi viver com uma outra pessoa e acabou constituindo uma outra família, né? E aí, isso com a constelação me ajudou a entender também que quando um casal se separa, que os dois geram uma outra família, aquela família que eles estão gerando tem precedente, tem prioridade, digamos, em cima dessa família que tinha antes, tá? Não vai esquecer a família que teve antes, mas a família de prioridade no momento é a família que ele tá vivendo, ou ela vivendo, né? E só que assim, eu não entendia isso. Eu fui ter esse entendimento, gurias, há um ano atrás, sabe? Quando eu comecei a estudar constelação. Então, assim, quando eu descobri isso, eu levei um baque, porque na minha cabeça, eu e a minha irmã, digamos assim, a gente era as prioridades do meu pai. E não, a gente não era mais as prioridades dele, a prioridade dele era a família que ele estava agora. A gente tem precedência, porque a gente, eu e minha irmã somos as filhas mais velhas dele. Mas ele nunca vai se desligar da gente, né? Mas a família que ele vive hoje é a prioridade. E entender isso é desafiador. Porque quando a gente entende que a outra família é prioridade, e devido a todos os atritos que eu tive com meu pai, porque eu via ele pelos olhos da minha mãe, é como se ele tivesse esquecido da gente, como se ele tivesse deixado a gente para trás, sabe? E aí o que que aconteceu? Né? Quando eles separaram, eu era adolescente, então vem toda aquela fase da rebeldia, né? O fato de ter uma outra pessoa vivendo com ele, que eu não entendia muito bem. E aí, com o tempo, sabe, fui buscando entender, fui pedindo, pedindo ajuda, né? Fiz tratamento com psicólogo e tudo mais. E eu consegui entender a relação do meu pai com a minha mãe. E aí, quando eu entendi isso, eu consegui separar a visão que eu tinha do homem da minha mãe, que era o que foi o marido dela, e a visão que eu tinha do meu pai. E aí aliviou muito, sabe? Porque o que que acontece? Como a gente precisa da força da mãe e da força do pai para a gente ser uma consciência adulta mais fortificada, né? Para a gente conseguir enfrentar nossos problemas, para a gente conseguir se conectar com aquilo que a gente veio realizar aqui. Se eu continuasse vendo a minha vida, vendo o meu pai pelos olhos da minha mãe, eu ia continuar tendo raiva dele. Eu ia continuar menosprezando todas as atitudes dele. E aí eu nunca conseguia
nunca ia conseguir me conectar, digamos, com a minha vida profissional. E eu vou ser bem sincera pra vocês, gurias. Eu me formei em engenharia, tá? Eu fiz engenharia, mas na época eu não queria fazer, mas eu fiz, sabe? Eu fiz por aquela questão assim, ai, tem que estudar, tem que ser alguém na vida e tal, só que o meu coração na época já me dizia, sabe? Na época, quando eu fiz uma escolha profissional, a escolha profissional, né? Eu gostava muito dessas coisas assim, de reiki, sabe? Eu frequentava centro espírita, né? Mas hoje não frequento nenhuma religião, assim, mas me considero espiritualista porque eu entendo que a gente é um ser único e a gente, né? Tudo é energia. Somos todos iguais, em todas as religiões sempre tem um Deus, uma coisa assim. Oi, Gabi. E aí, o que que acontece? Eu tava falando que me perdi agora. Peraí. Quando a gente se quando eu me conectei, assim, com essa energia do meu pai, tá? Eu consegui me reconhecer mais profissionalmente. Porque daí o que que aconteceu? Eu fiz engenharia, eu fiquei 8 anos da minha vida fazendo um curso que, quando eu finalizei, eu desatei a chorar. Eu disse pro meu marido, ele disse, mas por que tu tá chorando se tu conseguiu concluir? Porque foi pesado pra mim fazer engenharia, sabe? Eu fiz porque era uma cobrança da minha família fazer um curso que me desse dinheiro, né, profissional, porque daí eu não podia contar com a minha mãe nem com meu pai, sabe? Não era nem a questão de ser engenharia, mas eu tinha que fazer uma profissão, tinha que ter uma profissão com carteira assinada e coisa e tal. Tá, e eu fui lá e segui, que nem todo mundo, eu fiz, entendeu? Só que aquilo não me preenchia, não me preenchia. E aí eu fiquei, assim, uns 13 anos da minha vida profissional, sabe? Eu trabalhei, assim, pulei numa 7 empresas, 7, 8 empresas, até que chegou o momento que eu entendi que aquilo não era pra mim, que a engenharia não era pra mim, tanto é que eu nunca atuei como engenheira, sabe? Porque eu não me sentia apta a atuar como, né? Então eu entrei numa crise de existência que a gente diz assim, né, nos 30 anos ali, tô com 38 agora. Então eu entrei numa crise que eu não sabia quem eu era, que eu não sabia o que eu queria da minha vida, sabe? Justamente por conta disso, porque eu ainda tinha muita mágoa do meu pai no meu coração, eu não entendia por que ele tinha feito e como que ele fez. E aí, a partir do momento que eu consegui ver ele com os meus olhos e não através dos olhos da minha mãe, ficou mais leve, sabe? Então, assim, gurias, sempre quando tem uma situação de separação, e eu sei que é desafiador a gente não sentir raiva, né? Como mulher, se teve uma traição e coisa e tal, mas assim, ó, 50% da responsabilidade da separação é da mulher, 50% da responsabilidade da separação é do marido, é do homem. Então é bem aquilo, né? Se a gente tá num relacionamento que não tem dois adultos ali, é desafiador manter o relacionamento. Porque entende que numa parte tem uma criança, seja o homem ou seja a mulher, então nunca consegue preencher, nunca consegue equilibrar. E uma outra coisa muito importante, assim, toda vez, tá? E eu sei, gurias, que é bem desafiador, isso que eu tô falando pra vocês é uma coisa que eu me trabalho também, tá? Toda vez que a gente julga a nossa mãe, que a gente julga o nosso pai, não tô dizendo aqui que a gente não pode julgar, não é isso, tá? Não é isso. Mas assim, toda vez que a gente julga eles, a gente se sente maior que eles. A gente se sente superior a eles, porque a gente tá fazendo diferente. E a gente não é superior aos nossos pais. A gente não é grande, a gente é pequeno. A gente nunca na vida vai ser maior do que eles, sabe? A gente pode fazer diferente, mas a gente não é melhor que eles. E sabem por quê? Porque eles nos deram o nosso maior presente, que é a nossa vida. A gente nunca vai conseguir equiparar o nosso tamanho com o deles. Porque eles vieram primeiro, eles nos deram a vida, sabe? Então, assim, como é que é a forma que a gente pode retribuir os nossos pais por esse presente que eles nos deram? É tendo filhos.
Sério, eu sou uma pessoa que eu não quero. Sim, é isso aí, Gabi. Eles vieram antes. É isso aí. Então eu sou uma pessoa que eu não quero ter filhos, Cibele. Cibele, como é que eu vou fazer pra retribuir esse dom, essa vida, esse presente que meus pais me deram? Tu pode empreender, ter um empreendimento, tu pode ter uma causa social, alguma coisa. Tu pode ter uma empresa, mas tu vai ter alguma coisa que, como é que eu posso dizer? Tem uma fala sistêmica que eu gosto muito, sabe? Que até se der tempo aqui, até umas 9h15, né? Até umas 10h15, né? Se der tempo eu vou fazer aqui com vocês, tá? Mesmo que seja rapidinho. Uma fala sistêmica que eu gosto muito, que é assim: eu vou fazer algo bom com a vida que você me deu. E eu posso fazer diferente, sabe? Faz sentido isso pra vocês? Como que é, assim? As gurias que estão desde o início ali, não sei se conseguiram entender as coisas que eu falei um monte de coisa rápido, né? Porque me falem aqui o que vocês estão achando. Depois eu vou deixar salva aqui essa live no perfil da Gabi, né? Pra quem puder assistir depois. Então, assim, ó, gurias, por isso que eu tava falando ali pra vocês, né, da importância do nosso amor, da mãe, que a forma como a gente vê a nossa mãe, a forma como a gente vê o nosso pai, né, bem isso também na separação de pais e mães, né, a forma como o pai enxerga a mãe é uma. O que a gente não pode, a Gabi fez a constelação, né, o que a gente não pode é deixar, tá? Que, por exemplo, assim, e eu sei que é desafiador isso, né, gurias? Eu não separei, tá? Mas eu vejo pela relação da minha mãe e do meu pai, que eu via o meu pai através dos olhos da minha mãe e era pesado demais pra mim, era desafiador. Quando eu enxerguei ele com os meus olhos, eu consegui entender por que ele e minha mãe não ficaram juntos, que não foi só culpa dele, entendeu? Então, a mãe, quando tem uma separação, ela tem bastante responsabilidade com relação a isso, de ela deixar o filho ver o pai através dos olhos dele. E quando são crianças, é bem mais desafiador para nós, porque a gente tem raiva, porque ele não paga pensão, porque isso, porque aquilo, sabe? E eu sei, né, que é dolorido, vivi vários momentos assim, que meu pai não pagava pensão, minha mãe ficava indignada, é aquela coisa toda, sabe? Só que assim, é uma educação que a gente vai dar para os nossos filhos, sabe? Quando o casal separa, que é uma coisa que vai ajudar no futuro dele. Porque se a criança não tiver um bom relacionamento com o pai, ele não vai conseguir se encontrar na vida, assim, ele não vai conseguir ter força para enfrentar os desafios, né? E eu falo assim com relação à mãe porque acaba que sempre mais as crianças ficam com a mãe, né? Mas também pode acontecer ao contrário, né? Da criança ficar com o pai. E aí a mãe não quer nem saber, e aí o pai fica falando, ah, tua mãe isso, tua mãe aquilo, não sei o que, sabe? A criança vai ver a mãe pelos olhos do pai, né? E aí a criança não vai ter aquela, vai faltar mais ainda daquela nutrição que ela tanto precisa para se encontrar na vida, para encontrar a missão de vida dela, digamos assim, né? Então é muito importante esse reconhecimento do amor com os pais, é muito importante esse cuidado, né, da forma como a gente vai conduzir as coisas e esse entendimento, sabe, do nosso eu adulto, assim, pra gente conseguir estar numa relação de dois adultos, tá? Para não ficar quando a gente se acha na relação assim superior ao nosso companheiro ou vice-versa, é porque um dos dois está vivendo num inconsciente um pouco mais infantil, tá? Tem que estar igual, igual. É a mesma coisa assim, ó, se acontece uma traição e o casal, oi Larissa, se acontece uma traição e o casal separou e depois voltou, é muito desafiador, tá, gurias? Eu não vou dizer assim que não aconteça, mas é muito desafiador dessa relação dar certo depois de uma traição. Por quê? Porque sempre vai ficar, por exemplo, assim, um traiu,
Aí a pessoa que foi traída vai lá e vai querer se compensar daquilo. Aí sempre fica uma coisa assim, ó, sabe? Nunca vai equilibrar, porque parece que vai ter sempre um devendo, sabe? Tu me aprontou isso, mas eu vou fazer isso aqui. Tu me aprontou isso, eu vou fazer isso aqui. Sabe? Nas mínimas coisas, sabe? Deixa eu ver a Gabi. Já vivi um relacionamento assim e realmente ele estava vivendo um lado infantil. É bem isso, sabe? E a gente é muito sutil, sabe? A gente às vezes não se dá conta, mas quando a gente consegue, né, ter essa percepção, muda muita coisa na vida, assim, da gente. Deixa eu só ver, 10 horas aqui. Eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui com vocês, tá? Um exercício. Se vocês puderem, tá? Fechem os olhos de vocês e imaginem o pai e a mãe de vocês na frente de vocês, tá? Imaginem a imagem deles assim. Se eles não são vivos, não tem problema, tá? Importante, assim, que vocês visualizem eles na mente de vocês, tá? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, fazerem uma respiração bem profunda, tá? E digam assim para os pais de vocês: oi, papai. Oi, mamãe. Falem mentalmente, tá, gurias? Eu vejo vocês. Eu sou muito grata pelo presente que vocês me deram, que é a minha vida. A partir de hoje, eu vou fazer algo bom com isso. Me liberem, por favor, se eu faço um pouco diferente de vocês. Hoje são outros tempos. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Mãe, eu sou 50% da sua energia. Pai, eu sou 50% da sua energia. E eu sou muito grata por isso. Pai, mãe, vocês têm um grande lugar no meu coração. Me liberem, por favor, para que eu possa fazer as coisas um pouco diferente. Respirem bem fundo. Vejam se fez sentido essas falas para vocês. E agora vamos fazer umas frases de cura, assim, para a ancestralidade, tá? Que eu acho que são frases, assim, que são bem importantes da gente falar, tá? Então, podem ficar de olhos fechados, né? E falem, e pensem assim: eu aceito e entendo as circunstâncias do meu campo familiar. Hoje eu consigo ver de uma forma diferente. Eu deixo com vocês o que é de vocês e sigo apenas com o que é meu. Eu lamento da forma como foi, se em algum momento teve alguma situação trágica na minha família. Eu sigo o meu destino e deixo o destino de vocês com vocês. Respirem bem fundo. No tempo de vocês, podem abrir os olhos. Se puderem aqui me dizer como que vocês se sentiram, se fez sentido para vocês ou não, se vocês têm alguma dúvida.
Perdão se eu falei um monte de coisa, tá, gurias? Eu tava aqui hoje separando o assunto que eu ia falar na live e eu fiquei pensando, meu Deus, mas isso é importante, meu Deus, mas isso também é importante. Então, de repente, se depois alguém que assistir a live quiser fazer quiser que eu faça alguma live assim só de dúvidas, eu faço aqui, tá? Aí só mandem as dúvidas que vocês tiverem, se quiserem mandar lá no Clube das Plenas também. Daí eu anoto e me organizo aqui e faço uma live pra vocês, tá? Ai, Gabi. Eu também me atrasei aqui por conta do ritual noturno. O pai tá lá na luta, lá com a Lavínia, porque ela não. É difícil dormir com ele, né? Mas assim, ó. Espero, assim, poder ajudar vocês, tá? Com esse pequeno esclarecimento, assim, do que é a constelação familiar. E que vocês consigam, a partir dessa live, tá? Ter um novo olhar para os pais de vocês, né? E ter um entendimento que toda vez que a gente julga eles, a gente não tá julgando só eles, a gente tá julgando 50% de nós também, né? Porque a gente é 50% do pai e 50% da mãe. E isso não tem como mudar. Independente de quem são os nossos pais, independente de da onde que vem a nossa origem, sempre quando a gente faz um julgamento para eles, vamos ver se de uma forma inconsciente a gente não tá agindo da mesma maneira que eles, né? E às vezes, que nem eu falei, tem coisas de 7 gerações atrás. É muita gente, é muita coisa que eles viveram, sabe? E assim, o mais legal da constelação, né, da fluvial que eu faço, tá? Não que as outras não tenham importância, né, mas as presenciais, as físicas, a gente sente uma energia muito louca, assim, no corpo da gente. E não é nada espiritual, assim, gurias. É uma coisa de força de campo mesmo, sabe? Da gente sentir que aquela família viveu aquilo, né? E a gente não precisa nem saber quem que a gente é na constelação presencial. Se é pai, se é mãe, né? Isso só a pessoa que tá constelando vai saber. Mas o que eu digo, assim, que na constelação fluvial é incrível o movimento que acontece, né? Mesmo que eu faça ela online ali, é incrível o movimento que acontece e o movimento dos bonequinhos, sabe? Se a gente tá mais ligada com o pai, o bonequinho fica mais ligado com o pai. Se a gente tá mais ligado com a mãe, o bonequinho fica mais ligado com a mãe. Se a gente tá afastado deles, a gente fica afastado deles, né? E claro, quando faço a constelação no início, eu nunca digo pra pessoa quem é quem. Eu deixo para dizer isso depois, porque realmente o campo é para mostrar o que se passa naquele sistema familiar, sabe? E principalmente assim, quando tiveram situações de exclusão, sabe? Deixa eu ver o tempo que já tá quase terminando. Quando tiveram situações de exclusão, por exemplo, assim, qualquer situação trágica, que alguém morreu de uma forma trágica, perdas, né, abortos, exclusão, assim, da família, tipo assim, aquela minha tia lá da família, nunca ninguém dava muita bola pra ela, porque ela era meio doente, não sei o que, sabe? Qualquer pessoa do nosso sistema familiar que de alguma forma é excluído pelos demais, podem ter certeza que alguém no futuro depois vai estar representando essa família, para que a família toda, o sistema familiar olhe para coisas que precisam ser vistas, sabe? Para que tenha um acolhimento do que aquela pessoa traz de informação para toda a família, né? Cada pessoa que está no nosso convívio familiar tem uma justificativa de estar ali, né? Então, a constelação me trouxe muito esse entendimento, né? E eu vejo cada vez mais que as coisas fazem muito sentido. Então, assim, a gente começa a ter um respeito diferente pelos nossos ancestrais, né? E entender que eles viveram em outras épocas. A gente sabe que a tecnologia da época deles e da nossa é totalmente diferente, mas mesmo assim a gente tem que acolher com o nosso coração, não é só no mental, tá? Quando eu digo assim de se apropriar do amor da mãe, de se apropriar do amor do pai, é com o coração.
Porque não adianta a gente dizer só de boca, assim, que, eu entendo a minha mãe e tal, mas a gente tá lá julgando, sabe? Lembrem sempre disso, quando a gente estiver julgando eles, é 50% da gente que a gente tá julgando. E que não estamos livres de fazer de forma igual o que eles faziam ou os outros ancestrais ainda, né? Bom, gurias, eu vou finalizando a live aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Tem uns minutinhos aqui, só para não perder, né? Para garantir que vai salvar a live. Conseguiram me ouvir bem? Acho que não deu nenhuma interrupção, né? Gabi, gratidão pela oportunidade, tá? Já falei pra Gabi também que depois, uma outra oportunidade, eu vou fazer uma live aqui sobre aromaterapia, o uso dos óleos essenciais com as nossas crianças, que a gente tem que ter bastante cuidado. Não que é proibido, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que cuidar. Eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Obrigada a você, Gabi. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui assistindo a live, tá? Espero de coração que aquelas frases sistêmicas ali que eu falei tenham feito sentido para vocês, que promova algumas curas, tá? E gratidão por estarem aqui comigo. E gratidão também por quem vai assistir depois, tá? Muita gratidão. Um grande abraço. Ai, feliz Dia da Mulher pra gente hoje, né? Vamos fortalecer ainda mais esse nosso feminino aí, que é muito importante, a nossa energia feminina para as crianças que vão vir, para os nossos filhos, né? Eles precisam ter essa nutrição, esse amor de mãe para se encontrarem na vida, tá? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.